Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Bom dia. Estamos aqui nessa manhã mais uma vez para adorar a Jesus, para louvar o nome do Senhor. Na casa do meu sogro e da minha sogra, viemos aqui para descilar, compartilhar louvores que edificam as nossas vidas e glorificam o nome de Jesus. E também para daqui a gente compartilhar a palavra de Deus. Seja bem-vinda aí, nossa irmã. Deus abençoe sua vida. Bom dia, irmã Eliane Cabral. Estou sabendo que a irmã é prima da diaconisa Célia. Célia já me falou, tá bom? Seja bem-vinda, um bom dia abençoado para você. Deus abençoe sua vida. Vamos orar para dar início ao nosso culto nessa manhã. Senhor, somos gratos pela rica oportunidade que temos de glorificar o Teu nome, de ter vida, Senhor. E porque temos vida, podemos Te adorar, podemos celebrar o Senhor da vida. Recebe nossos louvores, tudo que a gente fizer aqui, seja um culto verdadeiro ao Teu nome. Que as nossas vidas sejam tocadas, sejam edificadas, Senhor, através dos louvores e através da Tua palavra. Nós rogamos que em cada lar onde estiver conectado conosco, que esteja também Tua presença, esteja a Tua bênção e a Tua graça e o Teu amor sendo derramado em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, vamos adorar ao Senhor. Seja mantido sempre, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, teu nome seja mantido sempre, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos
vontade, esse é o nosso desejo. Oramos pela nossa nação, pelo Brasil. Venha o teu reino sobre o Brasil, seja feita a tua vontade. Num país de tanta corrupção, num país, Senhor, de tanta roubalheira, nós oramos por um tempo de justiça, que venha a tua justiça, Senhor, que a justiça corra pelas ruas do Brasil como um rio, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, traz um batismo sobre a nossa nação, um batismo de justiça, um batismo de santidade, um batismo de honestidade, Senhor, em nome de Jesus. Muda a situação da nação brasileira. Senhor, quando olhamos para o Brasil, para os governadores, para os políticos, Senhor, não há esperança, nós nos desesperançamos, nós nos desestimulamos. A vontade que dá é ir embora dessa nação. Mas, Senhor, nós rogamos que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, que o Senhor mude a história, Senhor, da nossa nação brasileira. Entregamos, Senhor, o presidente, os governadores, os senadores, os deputados federais, estaduais, Senhor, cada prefeito, cada vereador, Senhor. Entregamos o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Entregamos, Senhor, o Legislativo, o Executivo, todos em tuas mãos, e oramos, Senhor, oramos por um novo tempo na nação brasileira, Senhor. Venha o teu reino em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Sejam bem-vindos todos que entraram depois que a gente já tinha começado a cantar ao Senhor. A próxima canção é um convite a você, para que você venha adorar ao Senhor. Ela diz: vim para adorar-te. Eu
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nessa manhã. Pedimos agora que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender a doutrina e a verdade na Tua palavra, o texto que iremos meditar nessa manhã. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar vocês ao texto de Paulo, a segunda carta de Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 até o versículo 18. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 12 até o versículo 18.
Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém. Nós estamos conversando sobre essa igreja de Corinto, sobre essa segunda carta à igreja de Corinto, e nós entramos que Paulo aborda no capítulo 3 dessa carta, que é o tema da nova aliança. E Paulo, então, ele começa a fazer aqui no capítulo 3 da carta, dessa segunda carta aos Coríntios, Paulo começa a fazer uma distinção entre a antiga aliança e a nova aliança. E nessa distinção que o apóstolo Paulo começa a fazer entre a antiga aliança e a nova aliança, Paulo deixa claro a supremacia da nova aliança. Paulo deixa claro que a antiga aliança sim foi importante, que o Antigo Testamento, a antiga aliança de Deus com Israel foi importante sim, mas que no fundo agora a maior importância é da nova aliança, do Novo Testamento. A nova aliança que disse Jesus aos discípulos na última ceia foi feita no seu sangue. A nova aliança feita no sangue de Jesus. Paulo, então, ele começa a falar da supremacia dessa nova aliança. Porém, antes de falar dessa vida da nova aliança, que é o que falaremos hoje, o tema da nossa reflexão nessa manhã é vivendo na nova aliança. E antes de falar dessa vida na nova aliança, o apóstolo Paulo, ele fala de como era a vida na antiga aliança, como era a vida antes da nova aliança, como os judeus viviam, como o povo, aquele povo do Antigo Testamento vivia segundo a antiga aliança. Paulo então vai fazendo a distinção entre a antiga aliança e a nova aliança. E ele vai fazer isso para mostrar como era a vida na antiga aliança, e só depois que ele revela a vida na antiga aliança, ele então diz para nós como é a vida na nova aliança e por que a vida na nova aliança é melhor do que na antiga aliança. Porque a nova aliança tem a supremacia sobre a antiga aliança. Então Paulo, ele começa dizendo no versículo 12, versículo 13 o seguinte: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que desaparecendo ou desvanecendo. Talvez seja a versão que você use, a revista Almeida e Atualizada vai dizer desvanecendo. O que Paulo está chamando a atenção dos leitores dessa carta da igreja de Corinto? Paulo está chamando a atenção para um fato que aconteceu lá no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 34, a partir do versículo 29, quando Moisés ele sobe um monte, e ali no monte Moisés ele tem um encontro com Deus. Deus marca um encontro com Moisés. Moisés então sobe aquele monte, tem um encontro glorioso com Deus. Nesse encontro glorioso que ele tem com Deus, Deus revela a sua glória. A glória de Deus desce sobre o monte
envolve a vida de Moisés, de maneira que Moisés é tomado pelo esplendor da glória de Deus, o fulgor da glória de Deus, o brilho da glória de Deus estava sobre a vida de Moisés, sobre o rosto de Moisés. Moisés, então, ele recebe as tábuas da lei, e quando ele desce ali com as tábuas da lei do monte, quando ele vai diante do povo, diante de Arão, diante de Miriam, diante de todo o povo de Israel, quando Moisés apresenta-se diante deles, eles não conseguem olhar para os olhos de Moisés, para o rosto de Moisés, porque havia um brilho muito forte no rosto de Moisés, era o brilho da glória de Deus. A glória de Deus estava sobre o rosto de Moisés, de tal maneira que Moisés, depois que conversa com o povo, ele coloca um véu sobre o seu rosto, de maneira que ele ficou aguardando até que Deus o chamasse novamente. Quando Moisés ele coloca o véu sobre o seu rosto, e é isso que o apóstolo Paulo ele está inferindo, o texto lá de Êxodo não deixa claro, mas o apóstolo Paulo ele faz uma inferência nesse texto. É a interpretação do apóstolo Paulo de Êxodo 34, e na interpretação do apóstolo Paulo de Êxodo 34, Moisés coloca o véu sobre o rosto, porque aquela glória do encontro com Deus estava passando. O rosto de Moisés já estava perdendo o brilho, já não havia mais o brilho da glória de Deus sobre o rosto de Moisés, até que ele fosse se encontrar com Deus novamente. Então o que Moisés fazia? Ele cobria o rosto para que o povo de Israel não percebesse, não visse que a glória de Deus não estava mais sobre o rosto de Moisés, porque aquela glória era uma glória passageira, era uma glória que estava indo embora. Como diz a versão revista e atualizada, era uma glória desvanecente, desapareceu. Mas o Moisés, ele deixava o véu sobre o seu rosto para fingir que a glória ainda estava sobre ele, para demonstrar que era Moisés estivesse vivendo de aparência. É como se a glória de Deus ainda está em mim, mas de fato não está mais. E ele então não revelava aquela glória, ele simplesmente deixava o véu sobre o seu rosto. Então Paulo ele faz essa comparação entre a antiga aliança, dizendo que na antiga aliança a glória de Deus sobre a vida de Moisés foi uma glória passageira. Da antiga aliança era uma glória desvanecente, era uma glória passageira. Por isso Moisés então coloca o véu sobre o seu rosto. O véu sobre o rosto de Moisés, disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário bíblico da editora Ragnus, ele diz que o véu de Moisés, o véu disfarça, o véu esconde, o véu separa. Muitas vezes nós também tentamos esconder o nosso fracasso espiritual usando muitas máscaras. Então, na antiga aliança, ele está falando que a vida na antiga aliança, por muitas vezes, era uma vida de faz de conta, era uma vida de usar máscaras. Por exemplo, quando você olha, quando Jesus aparece pregando ali no território, de Jerusalém, Jesus começa a caminhar pelas ruas de Jerusalém, Jesus caminha em Nazaré, em Cafarnaum, em Betsaida, Betânia, Jesus vai andando por toda parte pregando o Evangelho. A multidão que ouve a mensagem de Jesus, eles dizem o seguinte sobre Jesus, eles dizem, olha, ele é diferente dos fariseus, porque ele prega com autoridade. Qual era a autoridade que estava sobre a vida de Jesus? De que Jesus era de fato aquilo que ele pregava. De fato, a mensagem que Jesus pregava, ele pregava porque a vivia. A vida de Jesus confirmava a mensagem que ele pregava. Quando Jesus pregava sobre a paternidade de Deus, sobre o convívio com o Pai, sobre a intimidade com o Pai,
por exemplo, os discípulos na caminhada com Jesus percebiam que Jesus nunca deixava de ter um momento de intimidade com o Pai. Que Deus é o nosso Pai, que devíamos nos aproximar de Deus, porque Deus é Pai. Jesus vivia de fato como filho de Deus. Você observa que Jesus ele trabalhava, desde o começo do ministério de Jesus, ele trabalhava muito, ele pregava, ele curava as pessoas, libertava os oprimidos do diabo. E depois de um dia inteiro de trabalho, Jesus era capaz de subir o monte e virar a madrugada em oração, em intimidade com o Pai. Então, quando Jesus pregava sobre a intimidade com o Pai, havia autoridade na pregação de Jesus, porque Jesus vivia aquilo que ele pregava. Já os fariseus, os religiosos, os líderes religiosos do judaísmo no período de Jesus, eles não praticavam de fato aquilo que diziam, aquilo que eles pregavam, mas não viviam aquilo que eles pregavam. Você percebe Jesus, por exemplo, falando para os seus discípulos: afaste-se do fermento dos fariseus, porque o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Ou seja, eles não conseguem viver aquilo que eles anunciam, a mensagem, aquilo que eles cobram. Os fariseus colocavam pesos sobre as pessoas, o peso da lei, de cumprir a lei, e as pessoas não conseguiam cumprir a lei de Deus, as exigências da lei, e se sentiam cansadas, sobrecarregadas. Quando Jesus aparece pregando, ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. O cansaço que Jesus estava falando ali, e a sobrecarga, não é a sobrecarga de um dia de trabalho, não é a sobrecarga de estresse emocional, não é uma sobrecarga emocional. Jesus não está falando de sobrecarga, você está emocionalmente sobrecarregado. Vem a mim que eu vou aliviar o seu fardo. Você, nesse momento, por exemplo, a gente poderia pensar, nesse momento agora de pandemia, em que as pessoas estão vivendo vários problemas emocionais, vinde a Jesus, que Ele vai tirar esse peso de carga emocional que está sobre você. Mas quando Jesus ele convida naquele momento as pessoas a virem a Ele, porque o fardo dele é suave, o jugo é leve, a conversa não era sobre fardo emocional, a conversa não era sobre o cansaço físico e nem o cansaço mental. O cansaço ali era o cansaço de tentar cumprir as exigências da lei. Jesus estava dizendo: vinde a mim, você que está cansado pela via da religião, pela via da lei, pelo jugo da lei, o jugo desses rabinos. Jesus está dizendo: eu tenho um jugo que é suave. O jugo é a maneira de interpretar a lei. A maneira de Jesus interpretar a lei era espiritual. Quando ele olha para a lei, ele não olha simplesmente para algo literal. Quando Jesus olha para a lei, e na lei de Jesus diz: olha, não cobiçar a mulher do próximo, não adulterarás, por exemplo. Jesus ele fala que o peso da lei, ou a interpretação da lei é muito mais do que literal. Não é simplesmente não adulterar, mas é simplesmente não desejar a outra mulher em sua mente, em seu coração. Jesus olha para além da literalidade da lei. Jesus olha para o espírito da lei. É por isso que Paulo vai dizer que a letra mata, mas o espírito dá vida. O espírito aqui é o espírito da lei, porque a lei de Deus é uma lei espiritual. Então Jesus convida as pessoas que estão cansadas do peso que a religião colocava sobre elas. Jesus as convocava e dizia: vinde a mim, porque eu vou trazer alívio para a alma de vocês. Eles vão encontrar o verdadeiro descanso. Que descanso Jesus está falando? O descanso daquele que encontra-se com Jesus e com Deus a partir do sacrifício de Jesus. Quando encontramos com Deus
E o nosso encontro com Deus é baseado no sacrifício de Jesus. Não nos cansamos tentando fazer coisas para agradar a Deus, porque nós agradamos a Deus através do que Jesus fez na cruz. São méritos do sacrifício de Jesus que nos levam a agradar a Deus. É disso que Paulo estava falando. E Paulo ele faz essa comparação dizendo que na lei, o véu que Moisés coloca sobre a lei, né, sobre a sua face, é para impedir Israel de compreender que aquele período da lei, que aquela aliança ela teria um fim, que aquela aliança ela tinha um fim, não que ela terminou, mas ela tinha uma finalidade, a finalidade de apontar para Jesus, porque disse o apóstolo Paulo que o fim da lei, a finalidade da lei, o propósito da lei, o para quê da lei é Jesus. A lei existe para apontar para Jesus. Bem, depois o apóstolo Paulo ele vai falar que na antiga lei, diz assim, versículo 14, versículo 15. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Então, o que ele está dizendo é que o véu da antiga aliança torna a pessoa que agora quer viver sua vida baseada na antiga aliança, esse véu cega a pessoa de maneira que ela não consegue enxergar Cristo na lei. A questão aqui da cegueira é não enxergar o espírito da lei. É só enxergar a letra da lei. Mas entender que além da letra existe o espírito da letra. Além do que foi escrito, existe o espírito pelo qual foi escrito. Existe uma intenção por detrás daquilo que foi escrito. Quando Deus ele faz, por exemplo, a lei de Talião, nós vemos isso lá, quando o povo sai da terra do Egito, e Deus então está estabelecendo a nação de Israel, porque quando Israel sai do Egito não é uma nação, eles são um bando de escravos. Por isso Deus dá a lei moral, a lei ética, a lei civil, junto com a lei espiritual. Mas Deus também dá a lei para que eles possam viver como uma sociedade. E na lei de Talião você sabe, né? Olho por olho, dente por dente. Se você fura meu olho, eu tenho direito de furar o seu olho. Se você arranca um dente meu, eu tenho direito de arrancar um dente seu. Se você mata uma ovelha minha, eu tenho direito de matar uma ovelha sua. E eles enxergavam simplesmente a questão da justiça, mas a questão da letra. Se você faz alguma coisa contra mim, eu tenho o direito de pagar na mesma moeda. Só que, na verdade, o espírito da lei era mais profundo. O espírito da lei não era fazer com que você tivesse o direito de revidar aquele mal que eu faço a você. O espírito da lei era que eu não fizesse o mal a você, para que você nem precisasse revidar. Na verdade, a intenção da lei é que eu não faça maldade a você. Então, quando Deus diz, se alguém roubar um gado seu, você tem direito de ir lá e reaver aquele gado de volta. Ou seja, para que não haja quem roube. O espírito da lei está além da letra da lei. Mas eles não enxergam isso. Eles não conseguem enxergar, e Jesus vem, e os judeus não conseguem enxergar o espírito da lei, porque o véu estava sobre os olhos deles. E o que acontece quando a cegueira espiritual toma conta desses judeus, ou daquele que ainda não recebe ou não consegue enxergar Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida? O que acontece é que o coração fica embrutecido, empedernido, fica duro. O versículo 14 disse, mas a mente deles se endureceu.
os sentimentos da pessoa ficam endurecidos. A mente fica cauterizada. Jesus falou isso acerca dos fariseus, que a mente dos fariseus estava cauterizada. A mente estava empedernida, estava endurecida, de maneira que eles não conseguem enxergar o espírito da lei. O que Paulo estava dizendo quando diz que aqui no versículo 14, mas a mente deles se endureceu, Paulo está dizendo que os judeus continuavam indo à sinagoga, lendo o Antigo Testamento, porém não discerniam a mensagem central do Antigo Testamento. E por que que isso estava acontecendo? Por que que os judeus não conseguem perceber o espírito da lei, só conseguem enxergar a letra da lei? Porque eles não conseguem enxergar a parte que responde aqui no versículo 4 do capítulo 4. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 4. Ele diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que que eles não enxergam a nova aliança? Por que que eles não enxergam Cristo? Por que que eles não enxergam que a mensagem central do Antigo Testamento é Jesus? Por que que eles não enxergam que o Antigo Testamento era o caminho sendo preparado para que a glória de Deus, não mais aquela glória que brilhou no rosto de Moisés e se foi, mas a glória que permanece, a glória de Deus que é eterna, que está revelada na pessoa de Jesus? Porque é que eles não conseguem ver a glória de Deus na face de Jesus? Como disse João em capítulo 1. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por que que os judeus não conseguem perceber isso? Porque o príncipe deste mundo, deste século, Satanás, cegou dos descrentes ou dos incrédulos. O teólogo Simon Kistemaker diz que o evangelho foi pregado, mas eles não o aceitaram pela fé. Seu modo de pensar tinha se tornado rígido. Seus processos mentais não estavam abertos à palavra de Deus. O maligno controlava o pensamento deles. Por isso que João diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles não conseguem compreender que agora é Jesus. É tudo através de Jesus. Que todo o Antigo Testamento e toda a lei aponta para Jesus. Tudo é sobre Jesus. O profeta, todos os escritos dos profetas, todos os escritos da lei de Moisés, a finalidade é apontar para Jesus, o Cristo de Deus, a glória de Deus que é eterna, que não se vai mais, que não some mais, aquele que é a imagem do Deus invisível. Em segundo lugar, o véu sobre o rosto deles, o véu sobre o rosto deles é também o véu sobre o coração deles. Olha o que diz o versículo 15. O versículo 15 diz: mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. O coração dos judeus está com o véu. Quando eles leem a palavra de Deus, quando eles leem os profetas, quando eles olham para a lei, eles não conseguem ver que a lei revela Jesus, o Cristo de Deus. Há uma cortina que impede a luz de entrar no coração deles. O véu representa uma recusa em aceitar o cumprimento da revelação de Deus em Cristo. Por isso que quando Jesus aparece dizendo que ele é filho de Deus, aqueles judeus ficaram furiosos com Jesus. Eles ficaram terrivelmente
assim, impacientes, furiosos, tentando achar um furo o tempo todo em Jesus. Porque Jesus disse que ele é o Filho de Deus. E aqueles homens ficam furiosos, porque eles não conseguem compreender essa mensagem. Há um véu no coração que impede eles de receber essa revelação do Cristo, de compreender como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse muito bem, Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. O véu no coração desse povo impediu esse povo de reconhecer que é Jesus. Jesus é o fim da lei. Jesus é o propósito da lei. Jesus é a finalidade da lei. É interessante que os compatriotas do apóstolo Paulo tinham olhos, mas se recusavam a ver. Ouvidos, mas não aceitavam ouvir. Tinham um coração fechado. Sempre que as escrituras eram lidas e explicadas durante os cultos na sinagoga, o véu cobria o entendimento daquele povo. O véu cobria o entendimento deles. Eles não conseguiam compreender que a lei fala de Jesus. O próprio Jesus, quando ele está ali em Lucas capítulo 24, andando com os discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 27, Lucas vai dizer que Jesus então começa a explicar toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus começa a explicar todo o Antigo Testamento e a mostrar que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, para a morte de Jesus e para a ressurreição de Jesus. É curioso, irmãos, que Jesus está dizendo para os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, versículo 27, é curiosíssimo, interessantíssimo. Ele diz assim, que os profetas já haviam falado sobre o Cristo, sobre o sofrimento do Cristo, sobre a morte do Cristo e sobre a ressurreição do Cristo. Não é interessante isso? Maravilhoso compreender que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, que a antiga aliança já apontava para a supremacia da nova aliança que viria, a aliança feita no sangue de Jesus. E para terminar, então falamos sobre como era a vida na perspectiva da aliança. Mas agora Paulo ele vai falar sobre como é a vida na perspectiva da nova aliança. Como é que a gente vive na nova aliança? E na nova aliança, que é feita no sangue de Jesus, a vida na nova aliança, o véu é removido pela conversão em Cristo Jesus. Já não há mais véu, o véu é tirado. Note o que diz o versículo 16. Versículo 16 diz assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Que véu? O véu que impede a pessoa de enxergar a revelação de Deus. O véu que impede a pessoa de enxergar que toda a lei, que todo o Antigo Testamento estava apontando para Jesus. Então, na nova aliança, a vida é vivida na perspectiva da conversão. Há um encontro. A vida só é possível na nova aliança, a vida só é possível através da conversão, da regeneração, daquilo que Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Então, na perspectiva da nova aliança, o véu é tirado. Jesus, nós compreendemos que agora Deus fala e fala por Jesus, que agora, se queremos nos achegar a Deus, é através de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ele é, ele é quem nos religa a Deus. Ele é a verdadeira religião, né? Porque a palavra religião vem do latim ligare, que significa religar o homem a Deus. E o homem só pôde ser religado a Deus novamente por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele abre o caminho para o homem ter acesso a Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, ele nos convida, ele faz um convite e diz assim: seja ousado, entre na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, com ousadia, sem medo, porque o sangue de Jesus nos abriu um novo caminho, a possibilidade de nos achegarmos a Deus. Isso é possível aqueles que se convertem a Deus, aqueles que compreenderam que precisam de Deus e que agora nos achegamos a Deus através do sacrifício de Jesus. Paulo chama isso de conversão. Na conversão, o véu é tirado dos olhos e enxergamos de fato quem Jesus é. Conversão, irmãos, de uma maneira bem simples. E aprendi isso com um teólogo e pastor que viveu como missionário no Brasil durante muitos anos. Pastor Russell Shedd. Pastor Russell Shedd, ele sintetiza a conversão de que maneira? Ele diz que a luz de Deus brilhou nas trevas. Que Deus agora nos transportou, aqui Paulo diz lá em Colossenses, que Deus nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado. Então o que é a conversão? É sair das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Então, a luz, disse Dr. Russell Shedd, que um dia a luz de Deus brilhou para mim e para você, lá no Império das Trevas. Nós estávamos lá. Quando a luz de Deus brilhou, então o véu sai. O véu sai por quê? Porque a gente enxerga, a luz ela cria uma ponte entre as trevas e o reino de Deus. Então quando a luz brilha lá no Império das Trevas, e eu, Lélio, enxergo essa luz, enxergo também a ponte que a luz criou entre o Império das Trevas e o reino de Deus. E porque eu enxergo, o véu foi tirado dos meus olhos, as trevas foram dissipadas pela luz que brilhou, eu então atravesso a ponte que foi criada por Jesus. Ele é o caminho, ele criou a ponte. Eu atravesso a ponte, saio do Império das Trevas e chego aqui, no reino de Deus, no reino do Filho amado de Deus, porque a luz de Deus brilhou e me livrou da cegueira espiritual, arrancou o véu dos meus olhos. Eu atravesso a ponte e agora eu sou um filho amado de Deus. Glória a Deus. Isso Paulo chama de conversão. O véu é tirado. A segunda coisa que acontece, ou o segundo aspecto da vida na nova aliança, o primeiro aspecto é que na vida na nova aliança o véu é removido pela conversão. O segundo aspecto é que a liberdade é alcançada pelo Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo diz no versículo 17, esse versículo que é tão mal compreendido. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, aqui capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muita gente interpreta esse texto de maneira errada, né? Por exemplo, já vi gente falando, não, na igreja a gente tem que celebrar, nós podemos bater palma, nós podemos dançar, nós podemos fazer, gritar, né? Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Mas não é disso que Paulo está falando. Né? Ou tem gente que diz assim, eu posso fazer qualquer coisa, porque agora na nova aliança eu sou livre. Eu estou livre para viver a minha vida da maneira que eu quiser. Mas isso não é liberdade. Então, não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Porque a vida na nova aliança, ela nos dá liberdade pelo Espírito Santo. Por exemplo,
a antiga aliança, ela fala de escravidão, a escravidão do pecado. Porque a lei, ela revela que eu sou pecador e revela que eu não sou capaz de cumprir as exigências da lei, porque pela lei eu sou escravo do pecado. A nova aliança é diferente, ela produz a liberdade. Na antiga aliança, ela é gerada pelo medo, mas na nova aliança, a ousadia. A antiga aliança nos leva a colocar as máscaras da religião, a máscara da hipocrisia, porque eu não consigo cumprir a exigência da lei, eu finjo que sou santo, eu finjo que cumpro, e inclusive falo para aqueles outros para os outros que são talvez mais pecadores do que eu, começo a olhar para eles, coloco minha máscara e condená-los, julgá-los. Então a antiga aliança me leva a isso, mas na nova aliança não. Na nova aliança há liberdade, porque já não há mais a memória de pecados. Na nova aliança há liberdade, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A liberdade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é a liberdade para viver de qualquer maneira e não é uma liberdade de liturgia, de culto. Eu sou livre para bater palma, para pular, para... Não, é a liberdade do pecado. Eu sou livre do pecado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou livre do pecado. Eu ainda peco, mas eu estou livre da condenação do pecado. Quando eu peco, já não há mais condenação sobre mim, porque o sangue de Jesus me lava, me redime, me purifica de todo o pecado. Na nova aliança, o Espírito Santo agora é a força operacional em nós. Ele agora nos leva a andar nele, e as exigências da lei são satisfeitas em nós. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. 3 e 4 eu gostaria de ler, nós já estamos terminando, mas queria ler esse texto ainda, Romanos 8, versículo 3 e versículo 4, diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e nos diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo é que Deus sentenciou o pecado na carne de Jesus, no corpo de Jesus. Jesus, no corpo humano que ele tinha, ele carrega os nossos pecados e Deus então mortifica os nossos pecados na carne de Jesus, no corpo de Jesus. O pecado é condenado. E agora nós que andamos no Espírito, ou vivemos no Espírito, ou seja, nós que nascemos de novo, fomos regenerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos regenerou, nos lavou, nos tornou novas pessoas. Nós estamos livres da condenação do pecado. É isso que Paulo está dizendo, onde há o Espírito, há liberdade. Eu estou livre da condenação do pecado. A pecar, a condenação do pecado não faz efeito sobre mim. Em Jesus, o meu pecado foi condenado. Em Jesus, as exigências da lei para a minha vida foram cumpridas na vida de Jesus de Nazaré. Agora eu estou livre da condenação do pecado e da condenação da lei. Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus. O teólogo James Houston, ele diz que a liberdade não é licença para viver de qualquer maneira. A liberdade não é licenciosidade. Há dois tipos de liberdade. Aqui o homem é livre para fazer o que quer, e a liberdade que o homem é livre para fazer o que deve. Essa é a verdadeira liberdade.
A verdadeira liberdade não é ser livre para fazer o que eu quero fazer, mas é ser livre para fazer o que deve ser feito, deve de fato fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Muita gente acha que agora a graça de Deus, eu vivo sobre a graça. Eu estou na graça, irmão, então eu posso viver a vida de qualquer maneira. Eu estou à graça, a salvação, eu não perco a salvação, então eu vivo de qualquer maneira. Não, a graça de Deus não é uma licença para pecar. Na nova aliança, na graça de Deus, nós que vivemos em espírito, diz Paulo em Gálatas, no capítulo 6 ele diz, aqueles que vivem no espírito, ou seja, aqueles que agora receberam a regeneração, a vida do Espírito Santo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, como disse Jesus a Nicodemos, devem andar em Espírito. Paulo está dizendo em Gálatas, irmãos, se vocês nasceram de novo, se vocês se converteram, se vocês submeteram a vida de vocês ao senhorio de Jesus, agora vivam debaixo do controle do Espírito Santo. Vocês não têm desculpa para viver na pecaminosidade, porque agora o Espírito Santo de Deus habilita vocês a satisfazerem a vontade de Deus. Agora vocês podem agradar a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo foi soprado, foi derramado, vocês foram selados, vocês foram batizados no Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo permite vocês viver uma vida que agrada a Deus. É assim a vida na nova aliança. E o terceiro aspecto da vida na nova aliança é que na vida na nova aliança a transformação é progressiva na imagem de Cristo. Nós somos transformados gradativamente, é um processo gradativo. Vamos sendo transformados na imagem de Jesus. Jesus, você percebe que quando Jesus estava entre nós, antes da morte e da ressurreição de Jesus, João vai dizer que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Mas depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da volta de Jesus aos céus, os autores do Novo Testamento, das cartas, ali Paulo, vai nos dizer que Jesus, vão nos dizer, esses autores do Novo Testamento, das cartas do Novo Testamento, os autores vão nos dizer que Jesus agora é o Filho primogênito de Deus. Ele não é mais o Filho unigênito, ele é o primogênito, ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Na ressurreição, na vinda de Jesus, ele é o Filho unigênito. Mas a partir da ressurreição, ele é o Filho primogênito, ou seja, Deus agora está gerando outros filhos. E Deus está trabalhando para que esses filhos tenham o mesmo caráter, as mesmas características do seu Filho amado Jesus de Nazaré. Então agora, na nova aliança, nós vamos sendo transformados gradativamente à imagem de Jesus. Olha o que Paulo diz no versículo 18, no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então agora nós somos transformados à imagem do Senhor, Jesus de Nazaré. Na conversão, o que acontece? Eu gosto da explicação que ouvi de um pregador uma vez, e esse pregador, formado em teologia também, em filosofia, esse pregador disse uma vez o seguinte, que a conversão é tirar a gente do inferno. E a santificação é tirar o inferno da gente. Agora nós estamos nesse processo. Deus está tirando o inferno da gente. Deus está tirando de nós a maneira carnal de viver. Nós agora não vivemos mais segundo a carne, vivemos segundo o Espírito.
O Deus que é Espírito habita em nós e Ele deve controlar a nossa vida. Agora, a vida que temos no Espírito é uma vida de santificação. Deus vai santificando a nossa vida. O Espírito Santo vai trabalhando em nós para que nós possamos nos parecer com Jesus de Nazaré. Esse é o propósito da nossa salvação. Esse é o propósito, por exemplo, da nossa predestinação. Eu queria terminar convidando você a Romanos capítulo 8, versículo 29, e eu encerro aqui com a leitura de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29, diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, isso aqui é um texto de muita discussão entre os teólogos, entre as denominações, por exemplo, entre as denominações pentecostais e as denominações reformadas, entre os calvinistas e arminianos. Há uma discussão imensa sobre a predestinação, pois aqueles que Deus de antemão conheceu também predestinou. Se discute sobre quem são os predestinados e sobre a forma que Deus predestina. Uns vão dizer que Deus predestinou segundo o seu conhecimento prévio. Deus já conhecia aqueles que responderiam ao seu chamado, então Deus escolhe esses porque Deus já sabia que eles iam escolher. Outros dizem que Deus escolheu e tem a ver com a sua presciência, mas tem a ver com a sua soberania. Simplesmente Deus decidiu escolher algumas pessoas e outras não. Outros vão dizer que Deus escolheu a todo mundo. Deus escolheu a todos. E aí depois tem um teólogo que eu gosto muito, que é Karl Barth. É um teólogo do século XX. Ele vem e diz o seguinte: não, Deus escolheu Jesus. Jesus é o predestinado de Deus. Jesus é o eleito de Deus. Então, se há muita discussão sobre isso, e eu não sou bobo, eu também não queria discutir sobre isso agora, mas eu queria falar para vocês qual é a causa de Deus predestinar alguém. Se você hoje é convertido em Cristo Jesus, é óbvio que você é predestinado. Então, por que Deus escolheu você? Por que Deus predestinou você? Qual o propósito da sua escolha? Qual o propósito de Deus predestinar? O propósito de Deus escolher você para a salvação? Qual é o propósito? O propósito é único. E o Paulo diz aqui que ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus escolheu você e salvou você para você ser parecido com Jesus. Na nova aliança, nós somos transformados gradativamente à imagem do Filho amado de Deus. Como é que Deus vai trabalhando na gente? Como é que Deus transforma a gente? O versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que Deus transforma a gente à imagem e semelhança de Jesus? As provações acontecem conosco, quando as adversidades chegam na nossa vida, porque ele diz que todas as coisas cooperam. Então, aquelas coisas mais terríveis que acontecem na nossa vida, as lutas, as provações, aquelas coisas que acontecem que a gente não encontra um porquê, as perdas que passamos. Muita gente perdeu entes queridos nesse momento. A pandemia coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus trabalhando na gente. Os processos de perdas, os processos
de decepções que vamos tendo na vida, todos esses processos que vamos vivenciando na nossa vida, são para que possamos ser a imagem do Filho de Deus. Deus ama você e quer transformar você numa pessoa parecida com Jesus. Alguém disse que naquele grande dia, quando nós entrarmos nos portões celestiais, o anjo que vai estar na porta vai olhar para Jesus e vai dizer: Pai, a irmã Fátima aí, irmã Heloísa, irmã Sônia, irmã Kátia, irmão Arthur, irmã Marta, a Tula, irmã Edilce. Tá vendo? Elas se parecem com o Senhor, elas são a sua cara, Jesus. Alguém disse que adentrarmos no portão celestial. Então que assim seja, que os processos que você está passando, você tenha a consciência, todos esses processos na sua vida, Deus está trabalhando para que você se pareça com Jesus. Porque o propósito da sua predestinação, o propósito da sua salvação, muito mais do que ir para o céu, muito além do que ir ao céu, é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Por isso que Jesus falou, voltamos, cristão de verdade quer dizer pequeno Cristo. Então que nós sejamos esses pequenos Cristos espalhados por toda a sociedade, que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida, porque vivemos na nova aliança. E na nova aliança, o véu foi tirado de nós. Enxergamos Jesus, enxergamos o Cristo. A luz brilhou no império das trevas, criou uma ponte, saímos do império das trevas e nos tornamos filhos amados de Deus. Experimentamos a liberdade, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Estamos livres da condenação do pecado, livres da condenação da lei. E somos habilitados pelo Espírito Santo a cumprir as exigências da lei. O Espírito Santo opera em nós. Pessoas regeneradas, vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você saiba que sobre você, cristão, sobre você pesa a responsabilidade de ser um pequeno Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Queria orar, alguém nos pediu oração. Foi a irmã Sônia, só queria ver o pedido dela aqui, para nós orarmos e encerrarmos nessa manhã. Vamos orar pela saúde da irmã Sônia. Ela pede que Deus possa restaurar a musculatura do seu pé esquerdo. Nós cremos que o nosso Deus, Ele opera milagres. Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Queremos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela antiga aliança, pela lei de Moisés, pelos escritos dos profetas. Obrigado porque essa palavra do Antigo Testamento, ela aponta para Jesus, aponta para o Cristo de Deus, porque o Cristo é a nossa solução. A solução do Senhor para o nosso pecado é Jesus de Nazaré. Nele o nosso pecado foi castigado na cruz do Calvário. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais peso do pecado sobre nós. Não há mais condenação. Somos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Muito obrigado por essa liberdade que o Evangelho traz para nós. Obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela tua luz que brilhou em nossos corações, nos arrancou das trevas e nos colocou no reino do Filho amado. Obrigado pelo Espírito Santo em nós, que nos habilita a andar em santidade. Obrigado por esses processos do Senhor,
em nós, trabalhando em nós, através da dor, através do sofrimento, através das provações, através das adversidades, das tempestades, das perdas que passamos, através das calamidades que sofremos. Tudo isso, Senhor, o Senhor consegue trabalhar em nós para que a gente vá crescendo espiritualmente e sendo formado em nós a imagem e semelhança de Jesus. Obrigado pelo teu trabalhar em nossa vida. Obrigado pela vida do Senhor soprada em nós através do Espírito Santo. Oro também por aqueles que não experimentaram isso. Oro por aqueles que vão ver essa live ou estão vendo agora, o verão no futuro, que ainda tem o véu sobre os seus olhos, que ainda não consegue enxergar a necessidade de um Salvador, ainda não consegue enxergar a necessidade de um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador na pessoa de Jesus de Nazaré. Eu oro para que o véu seja retirado do coração e da mente deles, que o coração deles possa ser quebrantado pela tua palavra. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Oramos também pela vida da irmã Sônia, que pede, Senhor, que tu possas operar um milagre na musculatura da sua perna, do seu pé. Que tu possas tocar. Onde o Senhor toca, o mal tem de sair. Por isso, cura a tua filha. E que nós tenhamos, Senhor, dela um feedback, um testemunho de que a mão do Senhor foi ali, tocou e removeu. Assim como o Senhor chamou naquele dia o homem da mão ressequida, o Senhor disse: vem para o meio, estende a sua mão. E o Senhor então tirou a paralisia da sua mão. Eu oro agora, Senhor, que toda a paralisia na musculatura dê lugar à mobilidade, à vida. Sopra a tua vida sobre ela nesse momento, em nome de Jesus. Todos aqueles agora que estão conosco, que precisam de uma cura, de um milagre, que segundo o teu querer e a tua vontade, o Senhor possa atender a petição do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu queria dar um recadinho. Hoje é a nossa última live de domingo, porque no domingo que vem, nós, como congregação em Campo Grande, estaremos reabrindo a nossa congregação e fazendo o nosso culto de domingo, seguindo toda a prescrição, né, que a prefeitura nos orienta, com o uso de máscaras, álcool em gel, o termômetro para poder verificar a temperatura dos irmãos. Estaremos tomando todos os devidos cuidados. Então, domingo que vem, nós teremos o nosso culto presencial da congregação na Rua Manuel Beckmann, número 38, em Campo Grande, próximo à estrada da Cachamorra, no culto às 18 horas. Nós faremos o nosso culto às 6 horas da noite. Então, os congregados da nossa congregação estão convidados ao nosso culto. Aqueles que se sentirem à vontade, aqueles que se sentirem paz no coração de frequentar, tá bom? Não é por força nem por violência, não é por obrigação, mas aqueles que no coração sentirem o desejo de estar conosco. Então, no próximo domingo, nós estaremos às 6 horas da noite fazendo o nosso culto de louvor e adoração a Deus. À noite, às 20 horas, nós continuaremos a nossa live e nós daremos continuidade às quartas-feiras, às 20 horas. Já na próxima quarta-feira agora, nós continuaremos a nossa caminhada na exposição bíblica da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então eu queria deixar esse recado. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós entraremos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Um bom domingo, um beijo no seu coração. Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Fiquem na paz, e aqueles que logo mais à noite estarão no culto na nossa Igreja Mãe Vila Norma, um bom culto, que Deus abençoe sua vida. Vá de mente e coração aberto
para celebrar ao Deus da criação, a Jesus de Nazaré, que salvou sua vida, está santificando sua vida. Vá com muita fome de receber a palavra de Deus. Um beijo no coração. Fiquem na paz.